Graça e paz, boa noite. Olá, meu querido, minha querida. Muito bom estarmos juntos nessa sexta-feira, dia 29 de maio de 2020. Estamos aqui desde o Rio de Janeiro, bairro de Vila Isabel, às 20 horas e 8 minutos. É um privilégio ter você conosco, meu querido, minha querida, irmãos em Cristo, ali em Boas Novas, bem como você também que faz parte do corpo de Cristo espalhado aí por esse Brasil e por esse mundo afora. Seja muito bem-vindo. Prazer estar com você e estar na sua casa. Eu peço licença para poder entrar na sua sala nesta hora. Você também, meu querido, minha querida, que foi convidado por algum dos nossos irmãos, sinta-se muito à vontade, muito bem aqui no meio do povo de Deus. É para isso que a Igreja de Jesus existe, exatamente para fazer novos amigos e mostrar para eles a salvação em Cristo Jesus. Então que nós possamos ser um canal de bênção na sua vida nessa hora. Você que receberá e terá acesso a esse vídeo a ser compartilhado e também já estará disponível na página da Igreja Batista Boas Novas ali no Facebook ou no YouTube, no canal da igreja. Você aí onde estiver, em que época estiver, ao receber essa palavra, que seja igualmente abençoado pelo nosso Deus. Pois bem, meu querido, nesta noite nós trazemos algumas reflexões que estaremos juntos aqui avaliando sob a luz da palavra de Deus. E eu proponho desde já as seguintes perguntas provocadoras ou provocativas, como você preferir. Quem somos? Quem você é? De onde nós viemos? Para onde nós iremos? Eu tive acesso na revista, na publicação Christianity Today, ao artigo de Andrew Wilson, e ele, pensando nessas reflexões, ele propôs o seguinte: você, e eu me incluo em você, ok? Você é o que você varre. Isso mesmo. Nós varremos poeira. E é fato que a poeira, muitas vezes na nossa jornada, passa despercebida. Não é verdade? Ela nos rodeia, mas a não ser que a gente trabalhe em construção, em algum outro ambiente de trabalho que a gente possa visualizar com maior frequência, a gente praticamente não vê a poeira, ela passa por despercebido. E quando fazemos isso, ou seja, percebemos a poeira, geralmente é porque nós estamos tentando aspirá-la ou varrê-la. Aquele barulho abençoado, né? Quando um aspirador de pó é ligado. Normalmente, eu não sei se acontece aí na sua casa, mas normalmente, nas melhores famílias, alguém liga o aspirador no momento que você precisa de mais silêncio, não é assim? Mas brincadeiras à parte. Embora nós continuemos todo dia, toda hora, em todo lugar, tocando, inalando, um mix aí que eu posso chamar, o autor assim chamou de coquetel de cabelos, partículas, pólens, ácaros, células da pele. Nós preferimos, nós tentamos nem pensar nisso, não é verdade? A não ser agora, nesse tempo de pandemia, quando todos nós, eu me incluo nisso, não sei quanto é você, eu falo a respeito de mim mesmo, temos aí tomado um cuidado muito maior, não é verdade? Como se antes desses dias de hoje não existisse o perigo do contato com o vírus. Pois bem, o que a Bíblia fala sobre poeira? A poeira representa decadência. Se a gente olhar, já que está na moda falar tanto na ciência e lembrar que Deus fez a ciência, na verdade, Ele é o Senhor da criação, Ele é o Deus da sabedoria, da ciência.
a poeira ela ocorre através da decomposição de outras coisas, seja animais, vegetais, minerais. A poeira em uma casa significa que as nossas células morrem diariamente, todo o tempo. Morreram recentemente. Quando você pega uma vassoura ou um aspirador de pó, mas especialmente uma vassoura, e sai varrendo a sua casa, você sempre vai encontrar. E ali você começa a perceber, né, que os cabelos caem. Imagina no meu caso, né? Quanto cabelo já não foi encontrado aqui nessa casa. Mas também no canteiro de obras, para quem trabalha com construção ou acompanha algum projeto. Significa a existência da poeira que algo foi derrubado ou destruído. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. O que Deus diz sobre a poeira? Deus diz que você é feito disso. Pode não parecer muito encorajador, não é verdade? Mas ser gente do pó significa que um dia nós seremos pessoas mortas. Quando a humanidade caiu lá no Jardim do Éden com os nossos pais, Adão e Eva, dali resultou a maldição, porque o homem pecou. Gênesis 3,19 disse assim, pelo pó você é e ao pó retornará. Somos pó, somos poeira. E isso está se referindo claramente à nossa mortalidade. Só que nós vivemos num mundo de hoje onde muita gente está atrás aí da juventude, da fonte da juventude. Com muito entusiasmo. Já se fala que o homem que viverá os primeiros cerca de 1000 anos já teria nascido agora em 2020. Há muita especulação. Muito entusiasmo para isso, não é verdade? Mas olha, a Bíblia deixa muito claro, deixa muito clara a percepção e a certeza de que todos morreremos. Hebreus 9, verso 27, o apóstolo ali disse nessa carta aos nossos irmãos hebreus, as pessoas estão destinadas a morrer uma vez e depois a enfrentar o julgamento. Então a gente veio do solo, a gente veio do pó, e ao pó a gente voltará. E aí muita gente fica especulando e fica achando que os cristãos, se eles acreditassem na imortalidade, os materialistas seculares não acreditariam. Só que a realidade é exatamente o oposto. O materialista, ele está buscando a imortalidade. Ele teme a morte. Bom, a tese nessa noite é que a certeza da morte é algo inevitável, ok? Especialmente agora, nesses dias, esse medo, né? Esse receio de enfrentar a morte, de se deparar com a morte. Mas a certeza da morte é parte integrante do cristianismo. Nosso futuro não depende da imortalidade, mas da ressurreição. Enquanto isso, talvez, meu querido, minha querida, você que aqui chegou nesta noite, esteja incluído nesse grupo, os mais ansiosos lutam para adiar, postergar ou mesmo escapar, entre aspas, da morte. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque eles não têm uma esperança de ressurreição. Vamos orar? Vamos orar pela salvação das famílias, orar pela salvação do povo brasileiro, orar pela salvação de todos, porque o Senhor deseja e Ele está ansioso para que nenhuma alma se perca. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado por mais um dia diante de Ti. Obrigado pela Tua palavra, que ela venha agora nos confrontar, nos destronar de nós mesmos, das nossas percepções, dos nossos achismos. Ó Deus, venha nos esvaziar de nós mesmos, que o Seu Santo Espírito sonde a cada um dos corações aqui nessa hora. Também, desde já, nós apresentamos a Ti, ó Deus, as famílias brasileiras,
começar por essas famílias aqui do Rio de Janeiro, de cada estado da federação. Ó Pai, que haja o fluir do Teu Santo Espírito, que venha soprar, trazer cura, trazer restauração, trazer a paz que mente alguma é capaz de entender. Mas, Pai, a paz que só o Senhor pode prover. Ó Deus, que haja salvação nesta terra. Que tudo que precisa ser reparado, mesmo quebrado e feito novo, que assim seja, que assim aconteça. Em cada um desses lares aqui, ó. Abra o nosso entendimento para a Tua palavra. Abra, Pai, em nome de Jesus, o desejo de viver essa esperança, essa expectativa de que o Senhor breve volta. Se nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém e amém. Pois bem, nós assim fizemos, porque conforme o salmista em Salmos 22, 27, 28, assim asseverou, assim afirmou: lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, e é Ele quem governa as nações. Amém. Assim é, assim Ele declarou, e que assim seja na sua casa, na minha casa. Amém? Bom, o texto devocional desta noite, você pode estar aí deixando aberto também na sua Bíblia, é aquele que se encontra em Salmos 96. Salmos todo, naturalmente, você vai estar lendo depois, mas eu gostaria de ler a partir do verso 9 até o verso 13. Assim diz o Senhor. Assim a palavra do Senhor diz: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizem entre as nações: reina o Senhor, ele firmou o mundo, para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exulte, cujo mar é a sua plenitude, fogue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Pois bem, meus queridos, o Senhor vem e vem julgar a terra. Vem julgar o mundo com justiça e julgar os povos segundo a fidelidade de cada um deles. Pois bem, porque Ele vive e porque Ele breve vem, a igreja de Jesus não para. Amém? Segue viva, firme, forte, certa no propósito para o qual ela foi enviada. Portanto, nós seguimos sem parar. Nesse sentido, a igreja tem se reunido aos domingos, a partir das 9h30, com o estudo bíblico. Temos estudado nesse tempo o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E temos ali sido lembrados que, na verdade, são os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, aqueles primeiros 30 anos da igreja primitiva. Qual foi o segredo daquela igreja? Já vimos que o alicerce é a fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E temos aprendido e sido lembrados que homens, pessoas simples como nós, como você, como eu, mas que vazios de si, cheios do Espírito Santo de Deus, fizeram prodígios em nome de Jesus. Venha participar conosco, domingo, às 9h30. Nesse domingo estaremos estudando a vida de Saulo, que era então um contumaz perseguidor, e terá um encontro com o Senhor Jesus e passará a ser um excepcional líder que temia Deus e que veio agora propagar e proclamar a sua fé em Cristo Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Não deixe de participar conosco, amém? Logo na sequência temos o culto matutino, ali ministrado pelo pastor Rui Márcio Queira Lopes, o pastor da Igreja Batista Boas Novas, cerca de 11 horas da manhã,
inicia o culto como nós conhecemos, porque o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, e não é uma barreira agora, em tese, imposta por um vírus que vai nos parar de cultuarmos ao nosso Deus, amém? Mas nós o fazemos através do Facebook, remotamente aí nas redes sociais, mas você é um convidado nosso a participar conosco desse momento de louvor, de ministração da palavra, de oração, de consagração dos dízimos e das ofertas. Não deixe de participar conosco. E a parte da noite, normalmente temos ali a partir das 19h30 o culto, também feito da mesma forma agora com a ministração da palavra, com orações, com devocionais, mas transmitido ali a partir da residência do pastor Ruimar Siqueira Lopes. A igreja serve ao Senhor, segue a sua palavra, a sua orientação e tem aí respeitada a orientação das autoridades. Amém? A orientação é essa, que nós não nos reunamos em aglomerações. E assim a igreja segue viva, firme e forte no propósito. E também orando. Muito importante orar, perseverar. Traços marcantes ali da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos e que precisa ser vivenciada por nós também nos dias de hoje. Durante a semana, a igreja também se reúne, isso mesmo. Às segundas, quartas e sextas-feiras, nós temos aí os encontros da igreja agora nos lares, o culto nos lares. Às 20 horas, venha participar conosco. A dinâmica muda um pouquinho. Nas segundas-feiras, o pastor Ruimar faz uma espécie de uma clínica pastoral, onde são ali escolhidos alguns temas, inclusive os próprios irmãos sugerindo, para que o pastor esteja ali tratando, ouvindo as dúvidas e ali dirimindo as dúvidas e nos orientando e nos ajudando a enfrentarmos cada uma dessas lutas que precisamos enfrentar no nosso dia a dia, amém? Então participe conosco. Quartas e sextas, mesmo horário, mas ali já mais um culto assim, nesse formato, com devocional, ministração do estudo da palavra. Além disso, a igreja tem aí, como eu falei em oração, participado diariamente da campanha de oração 24 horas. Os irmãos da igreja, todos são convocados a participarmos durante 24 horas, a cada hora, alguns dos irmãos, orando ao Senhor pelos motivos do dia que são direcionados pela pastora Lígia, ali sob a orientação do Espírito Santo do Senhor, trazendo temas como família, como oração pela pátria, como oração pelas necessidades do povo de Deus, as necessidades do povo brasileiro, enfim. A igreja precisa orar. Antes de mais nada, orar. E ali é um período que a igreja está convocada. Se você tiver o desejo no seu lar, você pode estar também participando. Marque aí no seu coração, com o seu Deus, um horário para você fazer isso diariamente. Se juntar conosco aí, o povo de Deus aqui, a Igreja Batista em Boas Novas, levantando esse relógio de 24 horas de oração para o nosso Deus. Precisamos orar uns pelos outros. Orar mais pelos outros do que por nós mesmos. Não é verdade? Além disso, temos aí a campanha também diária de adoração. Todos os dias, 18 horas, a igreja se reúne e ali o faz através do WhatsApp, o grupo da igreja, e envia posts com leituras da palavra do Senhor, salmos, adorando o Senhor em cânticos, adorando o Senhor através de palavras levantadas em honra ao seu nome. Enfim, a igreja reunida fazendo o que ela foi ensinada a fazer, não é verdade? Orar, adorar, perseverar na fé. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, o que você está fazendo que ainda não participou e não participa conosco? Olha, não estamos preocupados se é afinado, se não é afinada, mas sim estamos aí com esse propósito de adorarmos ao nosso Deus que vive e reina em nossos corações. E finalmente aí a igreja também tem feito parte de uma campanha chamada de 31 dias de oração pela família. Todos os dias a igreja recebe uma devocional e um motivo específico de oração, que vem aí no mesmo sentido da campanha
diária ali de oração de 24 horas, mas agora, a cada dia, recebemos devocionais sobre temas específicos, a respeito dos quais a igreja ora. Amém? Em favor das famílias, em favor de você, que é parente de algum irmão nosso, em seu favor também você que é amigo, né? Nós oramos para a salvação, para a restauração nos lares, nas famílias brasileiras espalhadas por toda a face da terra. Amém? Pois bem, e agora nós chegamos ao tema desta noite. Já que estávamos falando aí sobre morte, sobre receio diante da morte, a pergunta que é o tema que o Senhor propôs nessa noite ao meu coração é: onde você passará a eternidade? Pergunta que não quer calar. Onde você passará a eternidade? E aí você já pode deixar a sua Bíblia aí também marcada. Estaremos ali fazendo referência aos seguintes livros: Segunda Carta de Pedro, capítulo 3, verso 3 a 7, e Apocalipse, capítulo 20, do verso 9 ao verso 15. Antes de mais nada, um contexto a respeito desses textos, ok? Bom, Pedro, em sua segunda carta, ou sua segunda epístola, ele vai se dedicar a explicar a prometida volta do Senhor. Que o dia do Senhor certamente virá. Nós já temos ali estudado, até olhando o livro de Atos aos domingos para a escola bíblica, que logo no primeiro sermão, Pedro foi dizendo que os últimos dias já haviam se iniciado ali. E é fato, uma vez que o Senhor Jesus voltou, está sentado ao lado do Pai, e ele, antes de fazer isso, já disse que voltaria, o relógio está contando, meu querido, minha querida. Os últimos dias, desde então, têm sido vividos. No capítulo 3, que é o nosso tema, ali entre o versículo 1 e o versículo 7, ele vai exatamente descrever sinais de que a gente está se aproximando desse momento. E a gente está se aproximando desse dia a passos largos. Ele vai falar sobre escarnecedores, a gente vai falar de algo mais. Muitas vezes, quando nós pensamos nos sinais dos últimos dias, é fato, o Senhor Jesus disse, ali está registrado nos evangelhos, acerca até de fenômenos da natureza, tudo isso é certo. Desde esse dia aí, que ele ascendeu ao Pai, isso vem acontecendo na humanidade, na história da humanidade, mas também aconteceriam outras coisas além dessas. E a gente vai ver aqui o que é que Pedro aponta a esse respeito. Então, Pedro vem mostrar que pela mesma palavra poderosa de Deus, que cria e envia juízo, assim como aconteceu à época do dilúvio, os presentes céus e terra têm sido guardados para o fogo. Lá na época de Noé foi a água, a chuva. Os céus presentes e a terra estão sendo guardados para o fogo, quando os ímpios serão julgados. O dia do ajuste de contas está muito próximo, meu querido e minha querida. Não podemos dizer quando, mas o como o Senhor aqui coloca em sua palavra. E esse dia de ajuste de contas está próximo, especialmente para os escarnecedores. E a palavra diz que o lugar dos escarnecedores, aqueles que blasfemam contra o Senhor, que debocham da sua palavra, que fazem abominações ao Senhor, já tem um lugar certo, reservado. Olha, a história não vai durar para sempre, não. Deus é o Senhor da história. E o fim, a chegada desse julgamento está próximo. Pois bem, Apocalipse 20, nesse trecho de 11 a 15, nós sabemos que quem escreveu o Apocalipse foi João, o apóstolo João.
E ele nos revelou as palavras do Senhor Jesus. Falou a ele diretamente acerca do que virá pela frente. Então ele descreve o juízo final. E a destruição da morte. A morte é o último inimigo. Guarde bem isso. Todos os mortos, de acordo com o Apocalipse, serão ressuscitados da sepultura e do mar para serem julgados por suas obras registradas nos livros. Ou então, pelo gracioso registro divino que está lá no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro, nele estão inscritos os nomes dos que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. O sangue que nos purificou dos nossos pecados. Os outros livros estão ali registradas as obras de todos que serão levados diante do juízo de Deus no grande dia. Pois bem, os descrentes serão condenados por seus pecados. Romanos 3,23 nos diz que todos somos destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos. Vimos ali, no jardim do Éden, e a partir de então nascemos já pecadores. Mas não há condenação para todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, se arrependem dos seus pecados e publicamente confessam esse nome como Senhor e Salvador. Porque o sangue de Jesus nos cobre. E quando o Senhor olha para nós, não mais vê os pecados que fazem parte da natureza de todos os homens, mas Ele olha o sangue de Jesus. Deus é fiel e justo para perdoar os pecados. E quanto àqueles que não confessaram Jesus, os descrentes serão condenados, porque o salário do pecado é a morte. Os crentes cujo nome estiverem no livro da vida entrarão no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21, verso 1 fala sobre esse novo céu e essa nova terra. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Haverá um novo céu, uma nova terra. Pois os nomes escritos neste livro são daqueles que foram, portanto, redimidos pelo Cordeiro, que foi morto pelos nossos pecados. As obras registradas no livro da vida atestam a nossa confiança em Cristo e são, portanto, a base para determinar as recompensas que Ele guarda para nós. Amém? Pois bem, já contextualizamos sobre o que será o juízo, que será esse dia, e que mesmo aqueles que já morreram aqui nesta terra serão ressuscitados para comparecerem diante do juízo, do julgamento. Já vimos desde o início dessa noite que todos somos pó. Do pó viemos e ao pó, quero ouvir sua voz aí, voltaremos. Isso mesmo. Você é poeira como eu. Se você já teve alguma experiência na infância, alguns até agora mais recentes na universidade, dependendo da área a qual se dedicou a estudar, mas já teve uma aula num laboratório, teve a oportunidade de examinar com um olhar potente de um microscópio, já percebeu, por exemplo, uma amostra de uma película de pele, ou seja lá, um inseto, viu ali que não à vista nua, mas que nós somos ali o tempo todo. Se você pegar um pedaço da minha pele aqui agora e botar a amostra, vai ver que a nossa pele está cheia de elementos, de micro-organismos consumindo. Parece algo assim sinistro, né? Esquisito, mas é assim. E assim precisa ser, até porque noite e dia sem cessar nós também recebemos a interferência de
organismos de fora que podem nos causar mal, bactérias, vírus. E se o nosso corpo não fosse vivo, não geraria defesa para isso. Eu não sou biólogo, não sou da área científica, estou aqui lembrando o que eu estudei lá no passado. Pois bem, olhando no micro, a gente percebe o que a gente é. E se você agora tira de um objeto de análise vivo e vá para um objeto de análise morto, você vai perceber também ali o tecido epitelial em decomposição, desmanchando. Onde não há vida, a morte efetivamente toma conta. Todos somos pó. Todos passaremos pela morte. Não há por que ter desespero, ter pânico. É verdade, aconteceu comigo, acontece com você. Em alguns momentos a gente fica assustado, a gente fica arrumando desculpa, mas é porque a nossa alma está falando mais alto do que o Espírito Santo em nosso seio. Você de repente precisa ir à rua, você fica preocupado, vou ou não vou, vou ou não vou. Rola aquele medo ou não rola só comigo? Ah, se eu for, eu vou trazer o vírus para minha família. Amados, por que tanto desespero, pânico? Se ele vier, clama pelo nome de Jesus e a sua paz virá sobre você, virá sobre mim. Por que tanto pânico, desespero diante de algo sobre o qual nós não temos controle algum? As estatísticas estão demonstrando aí, tem muito mais gente morrendo em casa, passando mal, precisando ir para os hospitais, mas não consegue sair de casa por causa do pânico. A vida é dom do Criador. Não estamos aqui dizendo, nem fazendo apologia que você deve ignorar a quarentena, ser irresponsável, ser imprudente. Nada disso. Eu mesmo. Toda vez que preciso sair, uso a máscara, vou atender alguém, vou lá embaixo pegar uma cartinha na caixa de correspondência do prédio. Eu vou com a máscara. Ok? Não estamos dizendo para nós sermos irresponsáveis. Até porque o próprio Senhor nos ensinou a amar o próximo. Eu não posso pôr a vida sua ou a de outra pessoa em risco por uma responsabilidade minha. Mas o que eu estou dizendo é que não há espaço nas nossas vidas para o pânico, o desespero diante de uma verdade que é a morte. Aliás, nas escolas a gente aprende isso. Eu aprendi estudando economia. Eu lembro como se fosse uma das primeiras aulas lá, que o professor ensinou isso. Olha, a única certeza que a gente tem na economia, isso vale para qualquer filosofia, sabedoria humana, né? É que no longo prazo todos nós morreremos. E é verdade. A única coisa que pode mudar isso é que de repente, se eu apressar, for irresponsável, não chego nem no longo prazo. Mas, amados, a vida é dom do Criador. Então não tem que ter medo da morte. O que verdadeiramente importa é saber onde nós vamos passar a eternidade. É aí que está o X da questão. Porque o juízo do Senhor vem sobre todos os pecadores. Nós estamos vivendo dias com uma pequena amostra do que será lá no futuro. Esse futuro pode ser amanhã, pode ser daqui a 2 minutos. Não sei dizer quando, mas esse futuro está perto e chegará. Não sou eu quem diz isso, é a palavra do Senhor. E agora, sim, nós vamos olhar a 2 Pedro 3. O texto que você pode estar lendo com maior carinho é mais comprido, né? Ele vai do verso 1 ao verso 10, mas nós estaremos lendo uma parte dele aqui. A partir ali do verso 3, você vai achar aí, começa assim, tendo em conta. Bom, assim diz a palavra. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O que são os homens ímpios? Os homens que decidiram não seguir a Deus. Deliberadamente escolheram as suas próprias paixões. Esses que já foram condenados pelos seus próprios pecados, se não se arrependerem, se não confessarem esses pecados ao Senhor, se não confessarem o nome de Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, serão destruídos. Muito se fala sobre o amor de Deus, é verdade, Deus é amor. Mas como uma moeda que tem duas faces, e você não pode conhecer uma e ignorar a outra, Deus é amor, mas também é justiça. João 3,16 fala disso. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou ou deu seu único Filho, Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu, é graça de Deus para as nossas vidas, para a nossa salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então há uma condição, crer. Mas crer também é servir, é obedecer, é seguir verdadeiramente. Na época de Noé, debochavam dele da mesma forma. De lá para cá, mesmo Jesus tendo vindo e feito sua obra na cruz, ressuscitado ao terceiro dia, vencido a morte, muitos agem como se ele não fosse voltar. E ele voltará. Pois bem, ninguém se esquivará do justo juiz. Deus é amor, mas não há como separar a justiça do seu amor. O Deus que é amor, todo mundo quer. Mas ele também é justiça. Se a sua palavra diz que ele amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho, também diz que há condição para que não pereçamos, que creiamos nesse Jesus. Porque só há essa opção. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que está em mim está no Pai. Aquele que está no Pai está em mim. Não há como a gente pegar o lado do amor. Já está de boa, né? Como a juventude diz. E essa coisa da justiça deixar para lá. Viver os nossos dias como se o juízo não viesse sobre as nossas cabeças. Mas não há por que temermos a morte. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Todos passamos pelo julgamento acerca das nossas obras. Os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro têm seus pecados perdoados. Não serão julgados, mas sim receberão a recompensa. Na contextualização eu mostrei isso. Os textos tratam a esse respeito. Os que receberam Jesus como Senhor e Salvador, aqui nesta terra, ok? Deus não nos obriga a nada, Ele nos dá o livre-arbítrio. Por isso que podemos decidir isso ou não. Nós temos os nossos pecados perdoados, porque o preço do pecado, a condenação,
salário do pecado é a morte. Não há mais condenação sobre nossas vidas ao confessarmos Jesus como Senhor e Salvador. Porque Ele pagou esse altíssimo preço. E assim que nós o confessamos, com corações arrependidos, não é simplesmente um falar ou um sentir, mas um coração contrito, arrependido. O Senhor sonda os corações, Ele sabe se estamos sendo verdadeiros ou não. E o convencimento não vem da palavra de homem algum, vem do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nesse instante, nós já somos perdoados e não há mais condenação, portanto, estamos livres do juízo, cabendo nesse futuro próximo. Então, somente recebemos a recompensa de irmos morar nesse lugar aqui, que a Apocalipse 21:1 disse: vi novo céu e nova terra. Os primeiros céus e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Bom, receberão a recompensa. O texto de Apocalipse 20, o texto completo é do verso 1 ao verso 15, mas nós leremos aqui alguns trechos. Vou ler a partir do verso 9. Deixa eu ver aqui o 9. Isso, a partir do verso 9. Começa assim: marcharam. Você já deve ter localizado aí na sua Bíblia. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Aqui o Senhor está falando do tempo em que as nações se levantarão, um tempo em que a igreja já não está mais aqui, a igreja já foi arrebatada, já foi levada pelo Senhor, mas um tempo que a igreja sendo arrebatada da terra, o Espírito Santo de Deus também será arrebatado, ok? A igreja sofrerá aquela opressão, o governo do anticristo, conforme nós já conhecemos, mas hoje não é o propósito fazer esse estudo aprofundado, mas estou apenas lembrando aqui, haverá um momento em que as nações se enfileirão ali em Jerusalém para enfrentar o Senhor Jesus. Olha o que a palavra fala: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O fogo do céu representa o juízo. Desceu fogo e os consumiu, purificando aqui a terra. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Já está aí na Bíblia. O diabo já sabe que é um derrotado. Ele não luta contra Deus. Ele luta contra os homens. Ele quer as almas da humanidade. Por isso ele seduz, ele engana e levará muitos para se enfileirarem contra o Senhor dos Exércitos. Pode parecer um absurdo, mas como o Espírito de Deus não estará aqui nesta terra, esses corações jamais terão o que você tem agora, nessa hora, que é o Espírito Santo de Deus. Se você clamar, ele virá até a sua vida para lhe convencer, para demover todos os preconceitos, os juízos que você possa ter contra Deus, contra a palavra, contra a sua igreja. Lá naquele tempo isso não existirá mais. E aí a palavra prossegue: vi um grande trono branco. E que é o foco dessa noite para a gente olhar com maior carinho. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Grandes e pequenos aí também representa aqueles que achavam que eram importantes ou que eram menos importantes, líderes ou não, estabelecidos pela humanidade, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros.
ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, a segunda morte é a morte eterna. E lá será lançado todo aquele que foi achado no juízo pecador, devedor diante do Senhor. Não há outra alternativa. Não há uma salinha de espera, como alguns creem. Não há uma segunda chance. Quando isso acontecer, olhem, aqueles que já haviam morrido, estavam no mar, que estavam onde fosse que estivessem na ocasião da sua morte, os que foram sepultados, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Meu querido, minha querida, aqueles que não forem encontrados justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, passarão pela segunda morte. Essa morte, sim, é a morte que nós precisamos temer. Eu digo nós, se há aqui entre nós pessoas que ainda não têm certeza acerca da salvação, que estão aí tremendo diante da possibilidade de voltarem ao pó. Olha, João 10,10 diz que o diabo veio para matar, para roubar, para destruir. Mas Jesus diz no restante do versículo que ele veio, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Tenhamos vida aqui nesta terra, já gozando o privilégio de cidadãos do reino de Deus aqui nesta terra. E a segunda vida, vida e vida em abundância, a eternidade ao lado do Pai. Só quem tem essa esperança, essa convicção, pode passar por seja qual for o obstáculo, as dores dessa vida. Os que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, por sua vez, tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Aleluia! Sobre os tais, não há condenação. Viverão a ressurreição e a vida, a eternidade ao lado do Pai. A eternidade aqui, descrita em Apocalipse 21:1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A palavra diz, se você olhar lá, que não teremos mais distinção entre noite e dia. O Senhor será o nosso sol, a nossa energia. Que as feras não mais comerão carne, portanto, nem o mais terrível predador vai ser ameaça para as nossas vidas. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. A segunda morte está longe dali daquele lugar. A segunda morte, conforme o texto disse, foi lançada com o inferno no lago. Viverão a ressurreição e a vida, a eternidade ao lado do Pai. Nós não somos imortais, jamais seremos, por mais que o homem desenvolva a ciência. O homem tem tanta inteligência, é verdade, não vamos negar. Mas quem deu essa inteligência? E olha que nós só usamos uma parte dela, exatamente porque
pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Certamente Adão e Eva tinham uma capacidade mais ampla que a nossa, mas pecaram, porque ousaram, desejaram ser e tomar o lugar de Deus. Será que nós não temos tentado isso nos dias de hoje? Queremos dar nossas soluções. Meu querido, minha querida, por mais que o homem prolongue a sua vida aqui nesta terra através da ciência, tem gente até que já se congelou, né? Para lá no futuro, acreditando que haveria cura para a sua doença, ser trazido de volta pela ciência à vida e viver sem problema. Olha, um fato é certo, de que ainda que você fique lá postergando a morte virá até você. Nossa, você está sendo fúnebre? Não, nada disso não. Eu estou pensando em vida, estou falando em eternidade, porque essa morte aqui, nesta existência, não tem domínio sobre a vida daquele que vive em Cristo Jesus. Amém? Voltaremos ao pó. Jamais seremos imortais, pois do pó nós viemos. Se não formos arrebatados antes, a igreja, a noiva, será resgatada pelo noivo Cristo Jesus, e ali prontamente a gente vai encontrar o Senhor da salvação. Aqueles que morreram antes disso e que viveram em Cristo Jesus, igualmente receberão a recompensa, porque seus nomes foram inscritos no livro da vida. Agora, aqueles que passaram por essa existência aqui na terra e deliberadamente optaram por não receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a despeito de todas as sinalizações, as advertências, basta olharmos para a história da humanidade, quantas vezes o homem se voltou contra Deus. Deus enviou sinais do seu juízo, e assim acontece nos dias de hoje. Ele faz isso porque Ele nos ama. Deus é amor e Deus é justiça. E porque Ele nos ama, Ele quer que nós nos voltemos, nos arrependemos dos nossos pecados e olhemos para Ele, nosso Senhor e Salvador, para nos resgatar, não desta morte aqui, mas da segunda morte, que é a definitiva. Meu querido, minha querida, onde você passará a eternidade? Você, tal como os ímpios, que foram encontrados como ímpios, quer ser julgado ou quer tão somente receber a recompensa no grande dia? A pergunta desta noite é: onde você passará a eternidade? Você quer ter a certeza de que só o Senhor da salvação pode lhe dar? Você quer viver debaixo dessa promessa e viver essa promessa? Você deseja viver essa esperança e sob essa expectativa? Então ore conosco nesta noite. Pai nosso, Pai amado, obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Obrigado pela Tua palavra que é clara e confronta nossas ideias, confrontam, penetram o nosso entendimento. Meu Pai, agora nessa hora nos lembram quem nós somos, de onde viemos. Somos nada, Deus. Somos pó. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito agora convença os corações, fale às almas, demova todo preconceito, demova toda incredulidade, demova, Senhor, todo esfriamento, mesmo aqueles que um dia entenderam e creem de fato que Jesus é Salvador, mas não têm entregue suas vidas ao senhorio de Cristo Jesus. Tua palavra nos revela que os descrentes serão julgados e receberão a recompensa do Senhor de viver a eternidade, não por obras, porque nada que podemos fazer aqui nesta terra merece a salvação,
mas que aqueles que são crentes e que permanecem no Senhor convictamente, esses nesse dia receberão a voz do Senhor os chamando para viver junto com Ele a eternidade. Ó Deus, visita os lares agora nessa hora, traga a paz que só o Senhor pode dar. Traga, ó Deus, essa esperança reavivada nos seios das famílias que tiveram já um encontro contigo, mas que, assoladas pelo mundo, pela vivência neste mundo, por vezes, ó Deus, tem fraquejado e tem buscado em homens, em pensamentos, em filosofias, em tudo aquilo que é contrário a Cristo e, portanto, que é anticristo. Tem buscado, ó Deus, em outras razões o sentido para a vida. Que o Senhor traga agora, em nome de Jesus, o discernimento. Que todos possamos, ó Deus, nesta hora, vivermos, sermos agora acesos pelo poder do Espírito Santo de Deus, desse desejo intenso, dessa ansiedade por viver os dias melhores que virão, certamente virão, que só no Senhor poderemos viver. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja salvação nas casas que ainda não tiveram encontro contigo, e que naquelas casas onde já existem pessoas que te conhecem, mas, Pai, que necessitam de Ti, do Teu poder restaurador. Quebra-os, Pai, faze-os vasos novos nas Tuas mãos. Aumenta a nossa fé, ó Deus, e acende essa expectativa em nossos corações, de que breve o Senhor volta, que não temamos a morte de forma alguma, mas que vivamos com a certeza da vida, e da vida em abundância, aqui e agora, mesmo com toda a dificuldade que podemos experimentar sendo humanos vivendo aqui nesta terra. Mas, Pai, vivemos a certeza de que estaremos na eternidade junto contigo, Deus, nesta cidade, onde não há mais diferença entre dia e noite, não há mais feras predadoras, não há mais sofrimento, não há mais dor, não há mais lágrimas. Ó Deus, acende essa certeza nos nossos corações. Ó Santo Espírito, esvazia-nos de nós mesmos nesta hora e enche-nos de Ti. Nós renunciamos às paixões que têm tentado e têm tomado muitas vezes o lugar do Senhor em nossas vidas. Nós renunciamos às ideologias humanas. Nós renunciamos, em nome de Jesus, todos os princípios e valores contrários aos valores e princípios do reino. Nós renunciamos ao pecado e à morte, porque o Senhor Jesus já venceu a morte por nós, e nele nós temos vida e vida em abundância. Se nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém e amém. Se você, meu querido, minha querida, teve essa oportunidade agora, tocado pelo Espírito Santo de Deus, de entregar sua vida ao Senhor Jesus, procure a igreja evangélica mais próxima do seu lar, converse com os pastores, eles o orientarão, lhe ajudarão a passar por esses primeiros dias, estarão ali edificando a sua vida e orando junto com você. E se você não tem nenhuma igreja próxima da sua casa, entre em contato conosco também, será um privilégio. Se você foi convidado por algum dos nossos irmãos, procure esse irmão. Olha, eu tenho certeza que ele terá essa esperança para compartilhar com você. Não temamos a morte, porque a morte não tem poder sobre a nossa vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, te ilumine e te guarde. E esteja conosco nesse próximo domingo aí nas reuniões, com o estudo da palavra e com os cultos ao Senhor. Tenha uma noite agora em paz. Descanse no Senhor. Show pânico, show desespero. Manda para fora em nome de Jesus. Seja cheio
pela paz, a shalom de Deus, que só Ele pode dar e que vai além do entendimento humano. Um beijo, um abraço. Fui. Deus te abençoe.